Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Oi, João. Oi, Joana, tudo bem? O que você está fazendo? Navegando na internet, encontrei uma coisa super legal aqui. Onde é isso? É uma imagem ao vivo, direto de Nova York, nos Estados Unidos. É incrível! Daqui onde estamos agora, no Brasil, a gente consegue ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em tempo real. É, o mundo está ficando cada vez mais interligado, né? E as economias do mundo também. Na teleaula de hoje, você vai ver que no início do século XXI, a globalização econômica provocou transformações na vida brasileira. Vai ver que as relações do Brasil com outros países se intensificaram depois da abertura comercial. E vai conhecer alguns avanços sociais ocorridos nas últimas décadas. Através da internet podemos viajar o mundo todo, né? A viagem é virtual, claro. Através de sons, imagens, textos. Meu avô jamais imaginaria uma coisa dessas. Com o avanço da tecnologia, o mundo mudou muito, João. O Brasil mudou muito. Agora, essas mudanças aconteceram principalmente nas últimas décadas, né? Essas últimas décadas presenciaram enormes transformações, principalmente na economia capitalista. Olha isso. Nas últimas décadas do século XX, o mundo passou por uma globalização econômica. O uso de novas tecnologias, principalmente da informática, alterou as formas de produção de mercadorias e de prestação de serviços. As relações econômicas entre os países e os mercados financeiros se intensificaram de uma forma espantosa. Tá aqui, ó. O sistema capitalista globalizado ganhou força no início do século XXI. As economias dos países se interligaram cada vez mais através de importações e exportações, tanto de mercadorias quanto de materiais para a fabricação de novos produtos. Já comprou algum produto importado? Já. Lugar? Sempre vem da China, né? Perfume. O senhor está usando alguma coisa importada? Agora? A bolsa, acho que sim. Da China. Tem alguma noção de quais produtos o Brasil exporta? Sapato, sim, né? De que tem fábrica em Franca, que exporta para lá. Soja. Assim como o resto do mundo, o Brasil passou a fazer parte do sistema capitalista globalizado. Desde os anos 30 do século XX, a economia brasileira sempre teve a participação do Estado. Diversas leis protegiam a indústria nacional. Impostos altos tornavam o produto importado muito caro para a população. Quando chega na década de 70, com a ascensão dos militares, nós temos aí um contraponto, né, muito importante, que os militares ganham apoio, na verdade, dos americanos, com um pensamento, né, neoliberal que já se começa a se instalar no país e que vai se concretizar nos anos 70. Tá aqui, Joana, ó. Pensamento neoliberal, anos 90. A partir dos anos 90, o fortalecimento do pensamento liberal pregou o fim das barreiras comerciais entre os países e uma menor participação do Estado na economia. Isso quer dizer menos impostos. Principalmente para as mercadorias estrangeiras. A abertura comercial começou no governo de Fernando Collor de Mello e ficou mais forte ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. As taxas de importação foram reduzidas ou abolidas, e mercadorias como carros e aparelhos eletrônicos começaram a chegar. Além dos produtos de luxo, chegaram também os artigos de consumo popular, como roupas e alimentos. Por isso, os produtos brasileiros tinham que competir também com o preço e a qualidade dos produtos importados. O aumento da competição provocou a queda de preço das mercadorias, e isso foi importante para conter a inflação. A abertura comercial provocou a modernização das empresas nacionais. Era a única forma de enfrentar a concorrência das mercadorias importadas. Aí, não falei? Feita na China. Sério? Isso é novidade pra mim. Depois da abertura econômica, muitas roupas importadas começaram a chegar. Na verdade, eu tô lembrando agora que minha tia tinha uma pequena confecção e ela acabou tendo que fechar as portas. Algumas empresas brasileiras não conseguiam competir com os produtos fabricados fora do país. Muitas mercadorias importadas vinham de países que tinham uma mão de obra muito barata. Mão de obra barata, preço barato.
Algumas empresas nacionais que não conseguiam vencer a concorrência foram compradas por grupos estrangeiros. Outras fecharam suas portas. Como funciona esta máquina? É uma máquina totalmente automatizada para a montagem de rolamentos. Além de executar a montagem dos componentes do rolamento, ela também verifica a qualidade final do produto, garantindo assim a satisfação do cliente. Legal, obrigada. A concorrência com mercadorias importadas fez com que empresas como essa, por exemplo, saíssem em busca de novas formas de organizar a produção. Tudo para conseguir vantagens na competição. A modernização atingiu vários setores da economia. Para diminuir custos, as empresas investiram em tecnologia. Computadores e máquinas automáticas modificaram a forma de produção e de prestação de serviços. Novas tecnologias e pesquisa científica marcaram a modernização da agroindústria brasileira. Desde a década de 1990, novas sementes, vacinas, fertilizantes, técnicas de plantio e fertilização de animais fizeram com que a agricultura e a pecuária aumentassem sua produtividade. No começo do século XXI, várias empresas brasileiras já ocupavam as primeiras posições no comércio mundial de carne bovina, frango, soja e açúcar. O progresso da agricultura brasileira, nos últimos 30 anos, principalmente, se deve principalmente aos avanços obtidos pelo país no campo das pesquisas, do desenvolvimento em biotecnologia. Então, graças a esses investimentos maciços que o Brasil fez a partir dos anos 70, e principalmente após a criação da Embrapa e a multiplicação das escolas de agronomia, isso redundou para o país, né, na formação do que nós chamamos de uma massa crítica, de uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento aplicada à agricultura, que colocou hoje o Brasil na liderança mundial da produção de alimentos e de carnes, o que não é pouco. Concorrência, modernização, pesquisa. As transformações econômicas do final do século XX e início do século XXI também alteraram definitivamente as relações de trabalho. As principais transformações econômicas das últimas décadas, tanto no mundo quanto no Brasil, elas, sem dúvida nenhuma, estão associadas a um processo social que a gente pode chamar de globalização econômica. Significa um processo social de aumento de liberdade de investimento para as empresas capitalistas. Ao longo das décadas de 70 e, sobretudo, ao longo da década de 80, as empresas elas passaram a ter uma liberdade maior de investimento em vários lugares do mundo, coisa que elas não tinham antes. Então, você tem um processo de modernização das empresas, o que acaba acarretando a elevação da produtividade do trabalho. Isso significa que você pode fazer uma mesma atividade, obtendo o mesmo resultado com menos gente. Isso, naturalmente, leva a um aumento do desemprego. Olá, o que é que você está aprendendo hoje? Bom, hoje eu estou aprendendo a usinar superfície cilíndrica cônica. Manutenção preventiva nesse componente, efetuando a substituição de uma chave seccionadora da furadeira. Com as mudanças econômicas, os trabalhadores precisavam cada vez mais de conhecimentos específicos. A formação educacional do trabalhador também passou a ser decisiva na hora de conseguir um emprego. Outra mudança importante nas relações de trabalho aconteceu porque as novas tecnologias exigiam um número menor de trabalhadores para executar as antigas tarefas. Ou seja, a modernização produtiva levou ao aumento do desemprego. João, olhando as coisas assim em perspectiva, a gente vê, né? Como o Brasil já mudou nesse século XXI. Mudou e continua mudando, né? Para enfrentar a desigualdade social, muita coisa foi feita. São iniciativas que surgiram para tentar estabelecer uma sociedade mais igualitária, né? Olha só esses números. Ações sociais foram responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil e pelo aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Tudo isso aconteceu porque a população começou a participar mais, a cobrar mais e ter mais acesso ao sistema de saúde através das campanhas de vacinação e prevenção de doenças. Programas governamentais como o de transferência de renda, que assegura uma renda mínima para famílias mais pobres, também foram importantes para tornar a sociedade brasileira mais justa. É que para ter direito à renda, as famílias precisam manter seus filhos na escola.
O crescimento da escolarização também fez com que as pessoas tivessem mais informações sobre como evitar doenças e ter uma vida mais saudável. O Brasil é o país mais injusto do mundo pela péssima distribuição de renda e pela primeira vez o ponteiro da desigualdade diminuiu no Brasil. Pela primeira vez se diminuiu a desigualdade no Brasil. E não apenas a desigualdade, mas se houve a promoção social das camadas mais pobres, que hoje não são a maioria. A maioria é chamada classe C, aquela que tem um nível de vida mais alto. Só isso já garantizaria o caráter social inédito do governo Lula. Vamos pensar um pouco. Uma coisa é certa. O sistema capitalista globalizado ganhou força no início do século XXI. Sabe por quê? É porque as economias dos países ficaram interligadas com as várias ferramentas trazidas pela Revolução Digital e também através das importações e das exportações. Depois da abertura comercial, muitas mercadorias estrangeiras começaram a chegar ao nosso país. E as empresas brasileiras tiveram que se modernizar para competir com os produtos importados. A modernização tecnológica trouxe muitos benefícios, principalmente para a agroindústria. Junto com tudo isso, várias iniciativas governamentais e do cidadão começaram a construir uma sociedade mais igualitária, mais justa. Já vai? Já. Hoje eu tenho uma reunião muito importante. Ah, é? Onde? Lá na Associação pelos Direitos da Mulher. Eu e outras mulheres trabalhamos para que os nossos direitos sejam respeitados. Joana, mas isso aí adianta alguma coisa? Claro. Lá na associação, nós já conseguimos muitas coisas boas para as mulheres. A luta pela construção de um país mais igualitário não pode ficar só no blá blá blá, não. Começa com a participação de cada um. Conhecendo os nossos direitos, fica mais fácil questionar, discutir, participar. E a participação social do cidadão já começou. Várias organizações trabalham para transformar a realidade social do Brasil. São organizações de bairro, de trabalhadores, sindicatos, movimentos de mulheres, de negros, de jovens, organizações não governamentais. Grande parte desses movimentos começou durante o regime militar e foi ganhando força nos anos seguintes. Muitas organizações tiveram grande atuação durante as discussões da Constituinte entre 1986 e 1988. Na Constituição de 1988, as mulheres conquistaram o direito à licença maternidade de 120 dias. Também foram criadas delegacias especiais de atendimento à mulher. A Constituição de 1988 também foi um grande avanço na luta contra o preconceito. É que ela estabeleceu o racismo como crime inafiançável. A partir da Constituição de 88, que prescreve o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, o crime que poderá ser punido indefinidamente, sem limite temporal, e inafiançável significa que quem pratica o crime não poderá pagar uma fiança, um valor aos cofres públicos e responder solto por esse crime, representou uma maior gravidade, uma maior punição ao agente, a quem pratica o crime de racismo. O combate à discriminação racial deu origem a políticas de ações afirmativas, que visam promover a igualdade entre brancos e negros. Nas universidades públicas, por exemplo, regulamentos internos estipulam uma quantidade de vagas reservadas para os afrodescendentes. Em algumas regiões do Brasil, o sistema de cotas também beneficia os índios. Ainda na educação, a Lei 11.645 de 2008 estabelece que seja reconhecida a importância de indígenas, africanos e afrodescendentes na construção da sociedade brasileira. Vai logo, Joana, você vai se atrasar para sua reunião. Vou mesmo. Mas antes eu vou te falar uma coisa, João. Nunca é tarde para agir, para conhecer, para fazer alguma coisa pela nossa comunidade, pela nossa gente. Isso eu aprendi na teleaula de hoje. E vai aprender muito mais. É só ficar de olho na revisão. Tchau, João. Tchau. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que desde o final do século passado, o Brasil passou por importantes transformações. Percebeu que as novas tecnologias mudaram a organização da produção e relações de trabalho. E viu que a sociedade brasileira avançou na luta por uma sociedade mais igualitária e mais justa.
Na história do Brasil, a participação da sociedade, de cada cidadão e cidadã, tem sido fundamental. Muitas ações governamentais só acontecem por causa da pressão de sindicatos e de diversos tipos de associações. A sua participação é um direito do qual você e cada um de nós não podemos abrir mão. Mãos à obra e até a próxima teleaula.